A Bíblia é uma palavra que vem da origem grega, que significa coleção de pequenos livros, ou seja, você tem vários livrinhos, que em conjunto formam a Bíblia. Sendo assim, podemos comparar a Bíblia a uma biblioteca. Sabemos que numa biblioteca muito grande, de dezenas de livros, é normal catalogar. Em universidades ou bibliotecas públicas, os livros estão catalogados, às vezes, tem até um sistema que ele vai lhe dar a prateleira que aquele livro está, e tudo mais. A Bíblia também foi organizada, em um conjunto, que iremos estudar, como é que a Bíblia está organizada por livros. Este tema será dividido em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Neste vídeo abordaremos o Antigo Testamento. Então não se esqueça de curtir, se inscrever, e ativar o sininho e acompanhe cada capítulo dessa incrível jornada. Para começarmos a entender a Bíblia, ela é como uma estante de livros. Os primeiros livros da Bíblia que temos são os 5 livros de Moisés. Eles têm os nomes de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Alguns autores pensam que Moisés também foi aquele que escreveu o Salmo 90 e o livro de Jó. Esses 5 primeiros livros de Moisés são também chamados de a Lei, porque grande parte deles trazem as normas, as leis para o povo de Deus. Uma outra coisa interessante de se entender, assim na organização desses livros, nessa estante chamada Bíblia Sagrada, é que eles seguem mais ou menos uma cronologia da história do povo de Israel. Então em Gênesis, o primeiro livro, começa com o princípio da história, por isso que o Gênesis marca ali o início da criação. Como Adão e Eva foram criados, como a humanidade surgiu das mãos de Deus, como surgiu o pecado infelizmente depois do pecado dilúvio. Depois do dilúvio a primeira família, e dessas famílias vieram os filhos de Noé, repovoando a terra. Então vem Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. Posteriormente temos o Êxodo contando o povo de Israel no Egito, a sua saída do Egito que vai até o livro de Deuteronômio. De Gênesis, Levítico, Números, e até o Deuteronômio é a passagem do povo pelo deserto de Sinai. Depois desses 5 primeiros livros, a história continua. Se o povo saiu do Sinai, é hora de chegar à Terra Prometida. Aí nós temos uma segunda coleção de livros dessa prateleira da Bíblia Sagrada, são justamente os livros de Josué, Juízes e Ruth. Esses 3 livros cobrem aquele período em que o povo de Israel agora está se assentando na terra de Canaã, e se tornando uma nação, um país. Os governadores dos hebreus, depois dos profetas, não se chamavam de prefeitos, nem reis, se chamavam juízes. Foram com as conquistas de Josué que iniciou-se esse tipo de governo. Dentro desse contexto temos uma história particular de Ruth e Noemi, que são personagens importantes. A história delas está em destaque, e acontece nesse período. Depois começa o período da monarquia de Israel, descrito nos livros Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, Crônicas 1 e 2. Esses 6 livros cobrem todo o período da monarquia de Israel, desde o primeiro rei que foi Saul, até a época em que os judeus são levados para o cativeiro. A monarquia de Israel não foi uniforme todo o tempo, pois houve uma briga de irmãos, e o reino se dividiu entre as tribos do norte e as tribos do sul. O norte ficou chamado Israel, e tinha um rei próprio, e o sul ficou chamado Judá, também tinha um rei próprio. O norte ficou com o capital Samaria, e o sul ficou com a capital sendo Jerusalém. Nessa briga houve uma conquista externa do norte, em 722 a.C. O norte foi destruído pela Síria, o sul continuou. Então veio Nabucodonosor e destrói Jerusalém, destrói o templo, e com isso, infelizmente, temos aí o fim da monarquia de Israel. Nesse período que marca o fim da monarquia de Israel, o povo fica 70 anos cativos em Babilônia, na época dos persas. Eles voltam para reconstruir a cidade de Jerusalém, o templo, e as muralhas da cidade.
Vamos para uma outra fase que é após o retorno do povo para reconstruir Jerusalém, que estava destruída. Aí temos livros de Esdras, Neemias e Esther. Esdras e Neemias contam justamente esse período de reconstrução de Jerusalém, do templo e das muralhas de Jerusalém, que ocorre por volta do 5º século a.C. O livro de Esther destaca a história de uma personagem importante que liberta o povo judeu de serem mortos na época dos persas. Assim como aconteceu com Ruth, lá na época dos juízes. Com Esther terminamos a parte histórica, é a hora de mostrar então os profetas da Bíblia. Mas antes dos profetas, a Bíblia possui os livros que falam das canções dos provérbios, da sabedoria do povo de Israel. Assim temos uma coleção chamada Sirácida, ou Coleção de Sabedoria, que são os poemas de Israel. Esta parte da coleção ela não segue aquela cronologia que estava vindo até aqui. Falamos desde Adão até o 5º século a.C., aproximadamente, numa ordem cronológica muito exata. Os livros vieram acompanhando essa ordem cronológica na Bíblia. Agora temos livros que são atemporais. São livros que mostram a sabedoria de Israel e essa sabedoria é muito marcante no Oriente Médio. Esses livros de sabedoria fizeram mais um conjunto atemporal na Bíblia, que não está seguindo aquela cronologia. Estão aí o livro dos Salmos, por exemplo. Era a maneira que eles tinham de louvar a Deus com humor, porque eles estavam alegres, e ao mesmo tempo com sabedoria, porque estavam reverenciando a Deus. Embora alguns livros de Salmos também retratavam tristeza, lamento, e até mesmo luto. Os livros de sabedoria são os de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A maior parte desses livros foram escritos pelo grande sábio, Salomão. Então temos os livros da Bíblia colocados não por ordem cronológica em que foram produzidos, mas seguindo uma sequência cronológica da história do povo, desde a criação do mundo até o 5º século a.C. Depois temos esses livros de sabedoria. Os Salmos eram um livro de cânticos de Israel, Provérbios, sabedoria. E finalmente temos a divisão dos profetas do Antigo Testamento, que também são divididos entre profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores são definidos dessa forma porque são profetas que estão antes, durante ou depois do cativeiro da Babilônia. Os profetas maiores seriam Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Depois você tem os profetas menores, que já estão dentro do contexto do cativeiro babilônico. São eles, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Assim, encerramos o Antigo Testamento. Os judeus da época de Jesus chamavam toda essa coleção de duas maneiras. Às vezes eles chamavam de a lei e os profetas. A lei seria os 5 primeiros livros de Moisés e os profetas seriam todo o restante. Às vezes, eles chamavam de a lei, os escritos, e os profetas. No Novo Testamento, Jesus usa essa nomenclatura muitas vezes. Encontramos isso no Novo Testamento. Agora, já que abordamos o Novo Testamento, ele também está dividido de uma forma lógica. O Novo Testamento começa com os eventos de Jesus, isso diferencia do Antigo Testamento. Na Bíblia, o que está no Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus, o que está escrito no Novo Testamento foi escrito posterior a Jesus, então assim nós começamos um Novo Testamento. Porém deixarei para abordar o Novo Testamento no próximo vídeo, para não ficar um vídeo enorme. Seguimos uma linha do tempo. Começamos lá na criação de Adão, depois passamos pelo dilúvio, depois nós passamos por Noé, Abraão, Isaque, Jacó, o povo de Israel escravo no Egito, Israel 40 anos no deserto, Israel sendo comandado pelos juízes, Israel como uma monarquia, Israel destruído pela Síria e pela Babilônia. Existe uma ordem lógica na forma como os livros foram colocados. Essa ordem dos livros não foi estabelecida pelos profetas que os escreveram, foram editores posteriormente que fizeram esta organização dos livros para facilitar o nosso entendimento. Gostou?
Então deixe o like e compartilhe com todos os seus amigos que gostam e se interessam por estes conteúdos. E não se esqueçam de se inscrever no canal, porque é muito importante para nós motivar a continuar a produzir mais. Deixe embaixo comentários e sugestões de temas para próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!